o nosso Deus. Vamos adorar o Senhor, irmãos. Grandioso
nosso Deus. Amém?
necessidades, que os nossos olhos estejam em Cristo, confiando que Ele tem cuidado de nós.
sua vida. Agradecemos ao Senhor porque temos o privilégio de adorarmos ao Senhor, o único Deus, aquele que é digno de receber louvor e honra. E nós estamos aqui para adorar ao Senhor, para nos render ao Senhor. Que cada filho teu não perca essa oportunidade de adorar a Ti em espírito e em verdade. E nós queremos nesse momento ser ministrados pelo Senhor. Queremos ouvir a Tua voz. Queremos ser ministrados pelo Teu Espírito Santo. Que o Senhor fale através do Teu Filho, que venha trazer transformação, mudança aonde for necessário. Que os nossos olhos espirituais sejam iluminados a cada dia pelo poder que há na Tua palavra. Te pedimos no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Poder sentar, irmãos. Pastor Agostinho está com a palavra. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja assim de maneira abundante sobre todos nós. Amém? Que bom estarmos juntos, né? Que bom podermos passar um momento desse de louvor e adoração ao nosso Deus. E agora poder ouvir a sua palavra, poder ouvir do Senhor aquilo que Ele tem preparado para os nossos corações. Eu peço aos amados que estejam abrindo a palavra de Deus em Isaías, no capítulo 33. Isaías 33, nós faremos a leitura apenas do verso 6. E nós estaremos falando sobre a chave do tesouro de Deus. A chave do tesouro de Deus. Isaías 33, verso 6. Eu peço aos irmãos que não só abram para nos acompanhar na leitura, como também para acompanhar toda a exposição da palavra de Deus. O verso 6 diz o seguinte: e haverá estabilidade no seu tempo, abundância de salvação, sabedoria e ciência, e o temor do Senhor é a chave desse tesouro. Amém? Bem, para a gente entender em que contexto o profeta Isaías falou essa profecia, é necessário que a gente dê uma olhada na história, que a gente vá lá ver o que estava acontecendo, para que essa profecia seja se encaixe dentro daquilo que nós iremos expor agora esta noite. Naquele tempo, a maior potência do mundo, que era a Síria, dominava praticamente todo o mundo existente, inclusive a região da Palestina. O reino de Judá, que era o reino do sul de Israel, eles pagavam tributo à Síria, né? Mas de repente o rei assírio Sargão II morre, e quando ele morre, os povos que estavam pagando tributo à Síria se unem e resolvem não pagar mais tributo. E aí o rei Senaqueribe, ele assume o poder, o rei Senaqueribe da Síria assume o poder e ameaça invadir todos os reinos ali que deixaram de pagar o tributo para eles. E eles começam a invadir várias nações, inclusive o reino do norte de Israel. O estado de Israel é dividido em reino do sul e reino do norte. O reino do sul é onde estavam os judeus de Judá, né? E o reino do norte eram as 10 tribos restantes de Israel. Mas ele já tinha invadido as 10 tribos, o reino do norte de Israel, né? E ele ameaça invadir Judá. Nesse tempo, quem reinava era o rei Ezequias em Judá, né? E Isaías era o profeta ali. E então
Síria, ele resolve atacar o reino de Judá. E agora não era mais para cobrar tributos, como era antes, o país ficar ali pagando tributo para eles. Não, agora eles estavam invadindo e destruía tudo que achava pela frente. Destruía, e eles eram terríveis, eles eram bárbaros, né? Eles enterravam pessoas vivas, né? Eles faziam covas gigantes, covas coletivas, jogavam pessoas mortas e pessoas vivas juntos ali e enterravam tudo de uma vez só, né? Eles juntavam os vivos e os mortos para enterrar. Eles colocavam argola nos beiços das pessoas e saíam puxando, né? Saíam puxando ali nos escravos. Eles também tinham o costume de matar a cultura local. Ou seja, eles pegavam um povo de uma região, levavam para outra região, pegavam o povo de outra região, traziam para essa de cá. Eles misturavam a cultura, de sorte que o povo, o estado, o local que eles invadissem, perdia completamente a sua cultura. Tá? E ele vinha invadindo, sendo que as cidades fortificadas de Judá, todas já haviam caído. A única que faltava era Jerusalém, só restava Jerusalém. E o rei Ezequias toma algumas atitudes para resolver essa questão, para que o povo não seja morto, para que não houvesse essa invasão. Aí o rei Ezequias, ele constrói novas muralhas, fortifica as muralhas. Já havia Jerusalém já era arrodeada por muros. Ele constrói um outro muro, ele constrói um enorme reservatório de água, porque geralmente quando alguma nação ia atacar outra, eles faziam cerco, né, ao redor da cidade ali. Eles faziam cerco, ninguém podia sair da cidade. Então as pessoas ou morriam de fome, ou morriam de sede, ou morriam na espada deles. Então geralmente se agiam com cerco, né, ao local. Então Ezequias tomou logo providência, construiu um reservatório enorme de água, tá? E ao mesmo tempo Ezequias ele tenta negociar com a Síria. Ele manda seus embaixadores lá para o rei da Síria e pergunta para o rei da Síria o que é que ele quer, né? E o rei da Síria, ele exige um pagamento de um tributo acima do normal. Está lá registrado isso em 2 Reis, no capítulo 18, versos 14 a 16, que dizem o seguinte: então Ezequias, rei de Judá, enviou ao rei da Síria, a Laquis, dizendo: pequei, retira-te de mim. Tudo o que me impuseres, levarei. Então o rei da Síria impôs a Ezequias, rei de Judá, 300 talentos de prata e 30 talentos de ouro. Assim deu Ezequias toda a prata que se achou na casa do Senhor e nos tesouros da casa do rei. Naquele tempo, cortou Ezequias o ouro das portas do templo e das ombreiras, e de que Ezequias, rei de Judá, as cobrira e deu ao rei da Síria. Se a gente for traduzir para os dias de hoje, em moedas de hoje, esse tributo foi 10 toneladas de prata e 1.050 quilos de ouro. Tá? Isso em moedas de hoje, na cotação de hoje, seria 40 milhões e 300 mil reais de prata e 350 milhões e 49 mil em ouro. Ou seja, um tributo absurdo. Aproximadamente 400 milhões de reais foi o pagamento que o rei Senaqueribe exigiu. Mesmo assim, o rei Ezequias resolve
tirar até o ouro que tinha cobrindo o templo, floreado as portas do templo, tirou tudo, enviou para ele, pagou o tributo, e depois que paga o tributo, o rei Senaqueribe recebe o ouro, recebe a prata e diz: não, agora eu recebi, mas eu vou continuar com o meu propósito e eu vou atacar mesmo. Eu vou atacar e vou destruir a Judá. Então agora não tinha mais saída, né? O rei, ele continuou no seu projeto de invasão. Mas é aí nesse contexto que entra a profecia de Isaías. Ele traz uma mensagem da parte de Deus, uma mensagem que traz conforto e segurança ao povo, e principalmente ao rei. E a ideia de Isaías era assegurar a nação que ela estava segura, porque quem estava do lado dela era o Deus Todo-Poderoso. Mas era difícil a situação, porque a Síria já tinha invadido tudo, inclusive as outras cidades de Judá. Só faltava uma, só faltava a última, só faltava Jerusalém. Então era muito difícil dar crédito a essa profecia nesse momento, tá? Só que Isaías já vinha falando sobre isso há 40 anos. Ele já vinha dizendo que o povo tinha que se voltar para Deus, o povo tinha que buscar em Deus a sua vitória, a vitória para as suas lutas, que não ia adiantar o povo querer lutar com suas próprias forças. O rei Ezequias, ele chegou ao seu limite. Ele já tinha feito tudo que era possível, humanamente possível, ele fazer para resolver a situação, para livrar o povo, para não deixar com que houvesse essa carnificina, essa matança absurda, né? Ele já tinha feito tudo não tinha mais nada a ele fazer, exceto esperar que o rei da Síria, Senaqueribe, viesse, invadisse e tomasse tudo e matasse todo mundo, como havia a previsão. Mas Isaías chama a atenção do povo para um detalhe importante. Ele adverte ao povo que para conseguir a vitória havia uma chave. E essa chave precisava ser acionada para que a vitória chegasse. E é exatamente sobre isso que nós vamos falar essa noite. A chave do tesouro de Deus. A chave do tesouro de Deus. E que chave é essa? Primeiro tópico. Que chave é essa? O verso 6 diz, com todas as letras, né? Diz assim: haverá estabilidade no teu tempo, abundância de salvação, sabedoria e ciência. E o temor do Senhor é a chave desse tesouro. Ou seja, qual era a chave da vitória? Qual era a chave do tesouro de Deus? Qual a chave do tesouro de salvação? Qual a chave do tesouro de estabilidade? Qual é a chave do tesouro da sabedoria e da ciência? Era o temor de Deus. A vitória estava nas mãos deles. A vitória estava ali, a chave estava ali nas mãos deles. Mas eles não tinham consciência que havia essa chave e que eles poderiam usar essa chave para a sua vitória. De sorte que, primeiro, o profeta assegura o que vai acontecer. Ele diz: olha, vai haver estabilidade, vai haver salvação e vai haver conhecimento. Mas ele fala de uma chave, e essa chave é fundamental para que isso acontecesse. E essa chave era o temor do Senhor. Quando a gente fala temor do Senhor, a gente pensa, não, eu tenho que ter medo de Deus. Como você não tem que ter medo de Deus se você é filho de Deus? Se você entregou a sua vida a Jesus, você é filho de Deus, você não precisa ter medo de Deus. O temor de Deus não é um temor de medo, é um temor de respeito, de consideração,
um temor de obediência. É igual ao temor de um filho com o pai. De um filho com o pai. O filho, ele às vezes está querendo aprontar e de repente ele não apronta porque sabe que o seu pai vai cobrar isso dele. Vai cobrar isso dele. Então, o seu pai vai dar um castigo, ou o seu pai vai puxar a sua orelha de alguma forma. Então, é importantíssimo a gente ter essa consciência que temer a Deus não é você estar agindo com medo de Deus. Houveram ocasiões que isso aconteceu, quando o povo de Israel saiu do Egito, foi para o Monte Sinai, chegou ali, o povo começou a questionar Moisés. Não, Moisés, que história é essa que Deus só fala com você? Não, Deus tem que falar com a gente também. E tal, aí começaram a questionar Moisés. Moisés não, bom, Deus, o povo está querendo que o Senhor fale diretamente com ele, né? Então tá bom, diz a eles então, e façam isso, façam aquilo e tal, se preparem, fiquem todo mundo no pé do monte, que eu vou falar. E quando estava tudo preparado, Deus começou a falar com voz de trovão, com terremoto e tal. E o povo, não, para, Senhor, para, Deus. Deixa Moisés falando mesmo, deixa que Moisés fala, deixa que Moisés transmite a mensagem. O povo teve medo, mas não é esse sentido que a Bíblia fala do temor de Deus. O temor de Deus passa pela reverência. É um temor de reverência, um temor de adoração. É um temor de seguir os seus mandamentos a rigor. É um temor também do seu julgamento. O julgamento de Deus, ele é um julgamento para todos os homens de uma maneira definitiva. E quando Deus julga e Deus determina a sentença, já era. Não tem quem faça mudar as decisões de Deus em relação a nós, de acordo com os seus julgamentos. O temor que a gente entende é aquele temor que Pedro e os apóstolos tiveram quando eles estavam no meio da tempestade. Jesus foi lá e acalmou a tempestade e eles afastam de mim, Senhor, porque eu sou um pecador. Esse é um temor não de medo, mas um temor de respeito, um temor de entendimento da santidade absoluta de Deus. Isaías, ele diz que a resposta para aquela situação era o temor do Senhor. A chave estava em temermos a Deus. Muitas vezes a gente tem deixado de temer a Deus. A gente tem deixado, porque o temer a Deus é andar em santidade e é viver a sua santidade. É viver a santidade de Deus, é a gente seguir a santidade de Deus de uma maneira rígida, rigorosa. E muitas vezes a gente deixa isso de lado, a gente esquece daquilo que a gente tem aprendido aqui. E a gente age de acordo com a nossa mente, com a nossa cabeça, né? Toma as decisões de acordo com o que a gente pensa, toma decisões de acordo com o que o mundo orienta, com o que a sociedade está fazendo, né? E esquece de analisar qual é a vontade de Deus, esquece do temor de Deus, porque se você toma as suas decisões por si só, se você toma a sua decisão sozinho, se você faz suas coisas por você mesmo, você tem que assumir as consequências dos erros e dos acertos. Se acertar, muito bem, mas se errar, você tem que assumir as consequências dos erros. Agora, quando você faz com Deus, quando você age no temor de Deus, você age e sempre vai dar certo. Independente do caminho que tenha que percorrer, sempre vai dar certo.
sempre vai acertar. O segundo tópico que a gente precisa falar aqui é que a chave da vitória é o temor ao Senhor. Há tesouros de Deus para nós que estão se perdendo durante as nossas vidas. A gente não está tomando posse do tesouro de Deus. A gente não está tomando posse da chave. Deus está entregando a chave nas nossas mãos e a gente não está tomando posse e a gente está deixando lá passar as oportunidades, está deixando de passar o que é de melhor, o que é de precioso para as nossas vidas. Porque nós não entendemos que o que é necessário e o que é importante para nós, mas Deus sabe. Deus sabe o que é necessário e o que é importante para nós. Por isso que Ele põe a chave do seu tesouro nas nossas mãos. O rei Ezequias, ele fez várias tentativas para resolver o problema. Ele pagou tributo, ele fez muralha, ele fez poço, fez um monte de coisa. E nada funcionou. Nada funcionou. Enquanto ele estava fazendo com as suas próprias forças, com o seu próprio entendimento, enquanto ele estava olhando para o inimigo, estava olhando para o inimigo e encarando o inimigo e lutando da sua forma e do seu jeito, as coisas só faziam piorar. Mas quando ele colocou Deus na história, quando ele acionou a chave de Deus, tudo mudou. Tudo mudou. Se ele tivesse entendido isso, se ele tivesse ouvido o profeta antes, o profeta Isaías antes, talvez ele não quisesse fazer nada. Deus ia fazer tudo. Talvez ele não quisesse fazer outra muralha, outro poço, ou nada. Paga aqueles tributos desnecessários que o rei Senaqueribe, ladrão sem vergonha, pegou e se apossou e aí não cumpriu a sua palavra. Talvez ele não tivesse precisado fazer nada daquilo. Se ele tivesse entendido que o temor do Senhor abre as portas do agir de Deus. Grave isso no seu coração, meu querido. Grave isso no seu coração, você que está nos assistindo também. O temor do Senhor abre as portas do agir de Deus na sua vida. Então, a gente tem que entender e tomar posse disso. Entender e tomar posse. Terceiro tópico, e último também, não é só suficiente saber da chave. É necessário a gente usar essa chave também. Talvez para o rei Ezequias aquela seria a última oportunidade que ele ia ter. E o rei, quando viu que não havia mais nada a fazer, ele resolveu escutar o profeta. E ele foi para o templo e ali ele fez um propósito, que ele só sairia de lá com uma resposta de Deus. E ele obteve a resposta de Deus. A gente tem ouvido muita coisa. A gente tem ouvido as mensagens aqui, a gente tem ouvido as aulas da escola bíblica, a gente tem ouvido através da leitura da palavra de Deus, a gente pega a palavra para ler e a gente, ela traz entendimentos, traz promessas, traz profecias para as nossas vidas, e a gente não dá importância, não tem dado importância. E possa ser que você possa estar dizendo no seu coração: mas talvez essa seja a minha última oportunidade. Eu não tenho mais saída. Eu não tenho mais saída. Então é a hora de você fazer como o rei Ezequias fez. Entrar no templo do Senhor. Entrar no lugar santo do Senhor. E ali buscar a resposta de Deus para a sua vida. Para o conserto daquilo que está
causando essa tristeza, essa dor no seu coração, na sua vida? Quando Ezequias resolveu confiar em Deus, a despeito dos seus conselheiros, a despeito do que estava acontecendo ao seu redor, ele resolveu confiar em Deus. A chave foi acionada. Os conselheiros de Ezequias: não, rei, nós temos que aumentar o exército, nós temos que armar melhor o exército, nós temos que realmente fazer poço, nós temos que fazer isso, fazer aquilo, pagar tributo. A gente, aí quando viu que não tinha mais, não, nós temos que nos entregar para a Síria, para ver se pelo menos ele poupa alguns e tal. O rei chegou ao final e ele não quis mais ouvir os seus conselheiros, e ele não quis colocar os olhos ao redor ali onde estavam os assírios, o arraial dos assírios, assim, arrodeando a cidade, emparedados assim ao redor da cidade. Ele não quis mais ouvir, e ele foi para Deus. Ele foi para Deus tomar posse da chave do tesouro de Deus. E ele tomou posse, e Deus agiu. Deus agiu. O exército assírio era um exército para a época extremamente tecnológico. Eles tinham aquelas catapultas, né? Que eram aquelas gangorras que atiravam pedras de fogo, às vezes pedras mesmo, pedras toneladas. E eles colocavam, armavam ali, colocavam aquelas pedras e jogavam contra a muralha da cidade, e aquelas pedras iam ali e derrubavam as muralhas. Israel não tinha essa tecnologia, mas os assírios tinham. Eles tinham a tecnologia das rampas. Mesmo que a cidade esteja com muro, eles iam construir uma rampa com rodas e traziam a rampa, encostavam ali na muralha da cidade, e eles subiam através daquela rampa e invadiam, passavam para o outro lado da cidade. E eles tinham a tecnologia dos arietes. Arietes era uma estrutura, né? Uma estrutura que tinha uma barra de madeira bem forte, um tronco de madeira bem forte, que esse tronco eles levavam até os portões da cidade, puxavam o tronco e largavam, e o tronco ia, pá, batia na porta e arrumava as portas. Ou às vezes chegavam na muralha da cidade, vinha com aqueles arietes e puxava aquele tronco e batia, pá, e derrubava, furava as muralhas da cidade. Eram as máquinas de guerra que eles tinham. O pessoal de Judá não tinha. Nós não temos máquina de guerra. Será que a nossa fé pode fazer alguma coisa das máquinas de guerra que nos cercam, que nos rodeiam, dos nossos inimigos, das coisas, das circunstâncias que têm nos abatido, dos problemas, das dificuldades que têm vindo contra nós? Nós não temos máquina de guerra, nós temos uma máquina de paz. Nós temos a oração, nós temos uma conversa direta, acesso direto a Deus. Nós podemos chegar ao nosso Deus. E nós temos agora aqui, segundo Isaías, o temor do Senhor nas nossas vidas. E com isso, nós derrotarmos o inimigo mais tecnológico que tiver. Vencer a guerra mais difícil que possa se aprontar na nossa frente. Nós temos que fazer isso. Nós temos que tomar posse da chave, do tesouro de Deus, e vencer as batalhas. Quantas batalhas desnecessárias nós temos batalhado? Temos deixado o inimigo ganhar campo. Temos deixado o inimigo oprimir a nossa família. Temos deixado as enfermidades tomar conta das nossas vidas e nos colocar no chão, nos colocar
prol da causa de Deus. Faça nada em prol da causa de Deus. Olha quantas pessoas ao nosso redor estão precisando de Jesus. E o que é que nós temos feito? Tudo isso faz parte das nossas lutas. E nós precisamos tomar posse da chave do tesouro de Deus para enfrentar as lutas e entrar nas lutas com a vitória na mão. Quando nós acionamos a chave do tesouro de Deus, o Senhor luta por nós. Olha o que diz o verso 10. Acompanhe aí conosco. Agora me levantarei, diz o Senhor. Agora me levantarei a mim mesmo. Agora serei exaltado. Concebestes palha, produzireis pragana, e o vosso espírito vos devorará como fogo, e os povos serão como os incêndios de cal, como espinhos cortados arderão no fogo. Deus está dizendo aqui, agora o negócio é comigo. Você não tomou posse da chave do meu tesouro, você não tomou posse da chave da bênção, a chave da vitória, você não tomou posse, agora o negócio é comigo. Agora o negócio é com você, não pode ficar descansado aí, que quem vai lutar sou eu. E quem pode ir com o Senhor dos Exércitos? Quem pode ir contra o Senhor dos Exércitos? Ninguém! Ninguém, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, nem em lugar nenhum do universo. Ninguém pode ir com o Senhor dos Exércitos. E Ele agora se levanta e Ele passa a lutar as nossas lutas. E é isso que nós precisamos fazer. Tem coisas que nós temos que tirar a nossa mão. Tem coisas que a gente tem que parar e entregar nas mãos do Senhor e dizer, pronto, Senhor, é contigo. Eu não tenho condição de fazer nada. Eu já usei, nessa luta, eu já usei todas as minhas forças. Eu já trabalhei, eu já estudei, eu já pensei, eu já lutei, eu já fiz isso, eu fiz aquilo, fiz de tudo. Até agora eu não consegui. Agora eu saio de campo e entrego nas tuas mãos. E eu quero ver se você, que tem o temor do Senhor, toma posse da chave da vitória. Eu quero ver se Deus não faz. Deus faz, irmão. Deus tem feito. Deus tem feito. Se nós formos olhar, buscar na vida de cada um aqui, nós todos temos um testemunho, temos algo a falar daquilo que Deus tem feito na nossa vida, daquilo que Deus fez. Nós todos temos um testemunho a contar. Nós todos temos uma história linda a contar. Uma história no qual nós estávamos perdidos e nós fomos resgatados pelo Senhor. Nós temos algo a dizer. Por isso nós precisamos tomar posse dessa chave. Quando a chave de Deus é acionada, Deus age e determina a abundância. Olha o que diz o verso 23. Isso é magnífico aqui. É fantástico, diz o verso 23. Diz assim: as tuas cordas estão frouxas, não puderam ter firme os seus marcos, e vela não estenderam. Então a presa de abundantes despojos se repartirá, e até os coxos roubarão a presa. Sabe o que é que Isaías está dizendo aqui? O exército da Síria era um exército enorme. E Deus manda um anjo. E o anjo age, passa e mata 185 mil soldados. E o restante desses soldados correram do medo, foram embora. Os
discorreram. A história conta que a ação mais pormenorizada do anjo, na verdade, foi que eles estavam no arraial e como diz aqui, ó, o texto, que não puderam firmes no mastro. Deixa eu ver aqui. Eu não peguei aqui, mas há uma parte do texto. Minha princesa, obrigado. Muito obrigado. Houve uma parte do texto aqui que fala, está aqui, no verso 11, diz assim: concebeste para, produzireis pragana. Essa pragana aqui foram ratos. Surgiu uma praga de ratos no arraial. E os ratos, eles foram mordendo os soldados, né? E esses foram sendo contaminados e morrendo durante a noite, morrendo. E quando os outros que viram aqueles ratos, eles começaram a correr da praga. Eles começaram a correr da praga que Deus havia mandado. De sorte que 185 mil soldados foram exterminados por aquela praga. Né? E eles foram embora, o restante. O que é mais interessante é que 185 mil soldados, eles não só levavam os seus armamentos, mas alguns levavam uma medalha de ouro, porque o relógio não existia, mas talvez peças de ouro, eles levavam consigo, né? Eles recebiam os seus proventos ali, muitas vezes, e guardavam e tal. 185 mil soldados tinha despojo à vontade. Era muita coisa para se catar, e o despojo era o que ficava da guerra. E o despojo sempre ficava para o vencedor. Aí quando chega no outro dia de manhã, e se abre os portões da cidade, está lá aquela mortandade terrível, aqueles homens todos lá, e saiu, todo mundo saiu para catar os despojos, todo mundo da cidade. E ele diz, aqui no final, ele diz assim, que até os coxos, ou seja, até o aleijado, chegou e conseguiu pegar tesouro. Porque o aleijado, ele não corre igual os outros. Ele corre menos, ele anda devagar, muitos vão se arrastando. Mesmo aqueles que foram se arrastando, conseguiram pegar tesouro da quantidade enorme de tesouro gerado pelos despojos daqueles 185 mil soldados. E é assim que Deus faz, irmãos. É assim que Deus faz. Deus, quando Ele age, Ele não age pela metade, Ele age completo. E sempre o resultado de Deus é abundância nas nossas vidas. Para concluir, eu quero fazer uma afirmação aqui. Eu quero dizer uma coisa muito importante para você essa noite. Eu quero que você leve isso consigo. Eu quero que você leve isso consigo, que você guarde no seu coração. Que você tome posse. E que a partir de hoje, a tua vida seja mudada. Que a partir de hoje, as vitórias comecem a se estabelecer na sua vida, assim, uma atrás da outra. Porque eu quero fazer uma revelação aqui para vocês. Preste atenção. Deus tem uma chave para você. Deus tem uma chave para você. Essa chave está na tua frente. Essa chave já está nas tuas mãos. Você que ainda não enxergou, enxergue agora. Tome posse da chave do tesouro de Deus. Tome posse da chave das vitórias de Deus na tua vida. Tome posse hoje, não é amanhã, é agora.
Senhor. Sova diante do Senhor. Tema a Ele. Respeite a Ele. Cumpra os seus mandamentos. Faça a vontade dEle. E veja o que Deus vai fazer na tua vida, meu irmão querido. Veja, você que está assistindo, o que Deus vai fazer na tua vida. Deus tem muito a fazer na tua vida. E eu quero ser testemunha. Eu quero ser testemunha. Eu quero contemplar com os meus olhos. Eu quero contemplar com a alegria do meu coração. Com toda a alegria do meu coração, a tua vitória. A tua alegria. O teu bem-estar. Eu quero ser testemunha disso. Tome posse da chave de Deus. Tome posse da chave de Deus. Tome posse da chave do tesouro de Deus. Que Deus te abençoe. Que Deus te faça feliz. Tesouro está. Que Deus nos abençoe. Vamos orar. Querido Deus, está aqui os teus filhos, Senhor, que até hoje, talvez muitos deles, ó Deus, não tinham conhecimento da chave do tesouro do Senhor, mas agora eles têm. Eu peço ao Senhor que não só para esses que estão aqui, mas para os que estão assistindo essa live hoje, ó Deus, que o Senhor revele a eles, ó Deus, a sua chave, que eles possam ter o temor do Senhor, e no temor do Senhor alcançar todas as vitórias que o Senhor tem reservado para cada um. Deus, Pai querido, eu não sei o que há na vida, no coração, na particularidade, no sofrimento, na dor de cada pessoa. Eu não sei, mas o Senhor sabe. E eu peço, Deus, que aqueles que estão sofrendo neste momento, aqueles que estão passando por dificuldade, ó Deus, fala ao coração deles, ó Deus, para que eles possam tomar posse da chave do teu tesouro na vida deles. Oh Deus querido, como é bom te servir, como é bom estar na tua presença, Senhor. Como é bom ter a certeza que o Senhor se preocupa conosco, que o Senhor tem cuidado de nós e que o Senhor tem bênçãos e tem vitória para a vida dos seus filhos. Como é maravilhoso saber isso, Deus. Tome conta de todos, Pai. Abençoe a vida de todos. Nós te glorificamos, nós te damos graças, nós te bendizemos, ó Deus, no nome santo de Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe. De sentar, queridos.